Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Voz. O podcast onde a mulher empresária não só tem voz, como ocupa o seu lugar de protagonista. Aqui o assunto é sério, nós vamos falar sobre posicionamento, visibilidade, identidade, comunicação, tudo que uma mulher, uma voz de verdade, precisa ter para estar à frente dos seus negócios. E se você ama esse universo e quer continuar crescendo com a gente, aproveita para nos seguir no Spotify e se inscrever no canal aqui do YouTube. Agora, se esse episódio fizer sentido para você, encaminha ele para uma amiga empreendedora que também precisa ouvir essa conversa. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada que é pura entrega e valor. Ela é diretora da Mais Afeto, advogada de formação e cuidadora por vocação. Uma mulher que transforma amor em serviço e cuidado em negócio. Seja muito bem-vinda, Samila Ferreira. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, ficamos muito felizes também em receber você e poder compartilhar com as outras mulheres que estão nos assistindo um pouquinho da sua essência, um pouquinho da sua história e trazer para esse universo digital um pouco da Samila. E para a gente começar, conta pra gente quem é você por trás do CNPJ. Então, eu sou advogada de formação, né? Parei mesmo assim, um pouco de ver sentido no direito. Eu já trabalhava como cuidadora, mas, né, de forma voluntária, sem muito compromisso, né, com o cuidado. E aí eu resolvi ser cuidadora, fui cuidadora na prática, cheguei a ser cuidadora nos Estados Unidos, porque eu morei lá uma época. É mesmo? Que legal! Que legal! Quando? Eu morei lá em 2019, eu fui no final de 2018, aí fiquei em 2019, no início da pandemia eu voltei. Entendi. E lá você atuava como advogada ou não? Não, como cuidadora. Só como cuidadora. Na verdade, eu fui para ajudar minha amiga a cuidar da minha filhada, Uhum. e daí apareceu esse senhor para eu cuidar dele, e eu fiquei cuidando dele, eu fui ficando... E lá foi a primeira vez que você trabalhou como cuidadora, ou aqui você já tinha... Não, oficialmente foi. Assim, aqui, eu fiz o curso aqui, aí fui cuidadora, assim, né? Só uma questão de estágio e tal, e fui embora. E aí fui para os Estados Unidos, aí lá eu fui. Aí tanto que eu falei, olha, não tem muita prática. Não, mas você gosta, a gente sabe tudo, então vem ficar com a gente. E daí deu super certo. Um senhor, eu chamava ele de Big Boss, porque ele era muito alto. E fiquei com ele, mas aí veio a pandemia, né? Também ficar ilegal nos Estados Unidos não era uma opção. Aí eu voltei. Aí, quando eu voltei, eu fiz um curso de reciclagem. Aí, fui ser cuidadora nas instituições de longa permanência. E eu via as outras cuidadoras fazendo plantões por fora. Falei assim, uai, eu tenho potencial, né? E daí, eu procurei saber o que eram as empresas de cuidadores. Abri uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência para idoso. Sempre foi um sonho. E aí, eu peguei e... Entrou no mercado. Exatamente. E no direito mesmo você ficou quanto tempo? Eu fiquei até 2018, por aproximadamente 7, 8 anos, né? Eu acho que eu formei em 2011, não lembro mais. E você conheceu essa área de cuidadora através do direito ou não? Já? Não, no direito eu mexia com direito imobiliário. Entendi. Sabe assim, não tinha nada a ver. A minha mãe sempre, né, ajudou as instituições de São Vicente de Paula. Né? Eles foram comerciantes, então minha mãe sempre doava comida, essas coisas. Agasalho. Exato, e ela sempre levava eu e meu irmão, sabe, assim, assim, eu lembro da gente criança, a gente distribuía sopa debaixo do viaduto depois da escola. Você já estava integrada nesse mundo também mais social, né? Isso, só que aí depois que ela, né, assim, aí ela começou a ajudar muito São Vicente e Paulo e a gente sempre ia, ela sempre carregou a gente, sabe, assim, e ela falava, vão lá ver suas vós, as vovós, que bonitinho. Tudo. Então eu ia para acompanhar mesmo. Aí foi despertando já esse lado. Principalmente com o idoso. Porque minha mãe sempre teve essa paixão, esse carinho também pelos idosos e foi. Hoje o Mais Afeto, ele tá mais para a terceira idade. Isso. O nosso foco é no idoso, na terceira idade, mas a gente também atende o adulto pós-operatório. Entendi. Mas o adulto pós-operatório é com foco na mulher, né? Geralmente é a mulher ali do pós-operatório, para uma cirurgia eletiva. E é muito sazonal, né? Então, nessa época tem bastante, depois não. Gosto de atender mulher, né? A mulher, ela sabe o que ela quer, né? É ótimo, mas o idoso tem a minha queda. É a minha paixão, assim. Eu gosto de, mesmo tendo a supervisora que faz as visitas, eu faço questão de visitar eles, né? Uma vez a cada mês ou a cada 2 meses.
eu gosto de estar na assistência ali com eles. E sabe? você tem uma casa de apoio para esses idosos ou vocês vão até a casa dele? Como que é o trabalho? Nós vamos até a casa dos idosos, né? Justamente para preservar a qualidade de vida deles, né? Porque assim, dependendo, né, da situação que ele tá, do grau de evolução da doença, a gente sabe que tirar ele do conforto de casa é prejudicial, né? O acolhimento ali, a gente sabe que a recuperação em casa ela é muito melhor no hospital do que em uma instituição. Então, a gente leva as cuidadoras para dentro da casa desses idosos e a gente faz a gestão dessas meninas. Entendi. Assim, eu falo no plural porque a maioria é mulher, né? Mas nós também temos os cuidadores masculinos. E a gente tem uma supervisora que ela faz a visita técnica quinzenalmente, para garantir que aquele cuidado está sendo feito efetivo ali na prática, sabe? E também é uma forma de escutativa, de acompanhar, de estar próxima tanto do idoso, da família, quanto das próprias cuidadoras, né? Porque a gente também tem que pensar nelas um pouco. Um pouco não, né? Assim, no geral. E hoje a Mais Afeto, ela atende Belo Horizonte, Grande BH, qual que é a abrangência? Isso, a gente atende BH e região metropolitana, então assim, né? Nova Lima, Contagem, no máximo, justamente para preservar essa visita técnica. Legal. Porque se a gente coloca, por exemplo, Nova Lima, mas no centro de Nova Lima, fica inviável da gente fazer essas visitas quinzenais. Né? Então assim, então a gente atende mesmo próximo de Belo Horizonte para continuar garantindo essa supervisão de uma forma mais efetiva. Né? Então assim, essa semana mesmo, perguntaram se a gente atende Curvelo ou Sete Lagoas. Embora seja perto, a gente não consegue. Trajeto já e até para selecionar, e até para selecionar as meninas também, né? Teria que ser feita uma seleção online e tal. Então, para acompanhar de perto o trabalho, ia perder qualidade, ia perder esse vínculo que a gente que é o que a gente tenta buscar, né? Porque eu penso isso, a terceira idade, ela, embora, né, ainda tenha um preconceito e tudo, eu acho que a gente tem que ver a terceira idade como a melhor fase, né? Porque é igual a gente está aqui, a gente está na vida ativa, está trabalhando e tudo, então a gente não tem o tempo de qualidade com os nossos filhos que a gente gostaria, a gente não faz todas as viagens que a gente gostaria, né? A gente não faz tudo que a gente não tem tempo disponível como a gente gostaria, né? Para as atividades de lazer e tudo. E na terceira idade, não. Você aposentou, né? Teoricamente, já fez tudo que você deveria de vida útil, assim, de trabalho. Então, velho, aposentei, deixa eu viajar para onde eu aproveitar agora, entendeu? E aí, por exemplo, deixa eu curtir os meus netos. Também vocês fazem? Tipo, o idoso quer fazer uma viagem. Também as meninas acompanham. Sim, a gente acompanha. A gente faz pelo idoso tudo aquilo que ele faria se ele tivesse condição. A gente tem um idoso que outro dia mesmo ele estava para Santos, foi ele o motorista e o cuidador. Sensacional, e ficaram uma semana. E já foram para Tiradentes, para praia. Curtindo a vida. Exato, mas ele não sabe. Porque quando você está na sua vida ativa, a gente não tem tempo disponível dessa forma. Então, assim, eu sou a favor da gente plantar hoje uma qualidade de vida saudável. E a ideia do cuidador, não porque eu estou debilitado e eu preciso de alguém para cuidar de mim, porque eu preciso de segurança, porque eu não posso ficar sozinho mais, né? Então, assim, porque é isso, um idoso ali de 70, 80 anos, às vezes ele tá super bem, super independente, mas não é seguro ele dormir sozinho, por exemplo. E é porque a gente acaba atrelando muito esse serviço com essa questão de já estar debilitado e não ter condições. Então, quando você veio trazendo isso de acompanhar em viagem e tudo mais, eu falei, gente, que legal, porque não era uma coisa que ficava na minha cabeça. E às vezes a própria pessoa tá insegura de fazer uma viagem sozinha pra um lugar que ela não conhece. E ela quer ir e às vezes fica presa, porque talvez o filho não consegue acompanhar, né? Porque exatamente por essa disponibilidade de tempo. Aí, você tendo uma pessoa para ir junto com você, você pode viver a sua vida normalmente. Exato. Sabe assim, e ter aquela qualidade de vida que você trabalhou para ela, né? Você conseguir desfrutar. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a terceira idade é a melhor idade. A gente tem muito mais sabedoria, tem muito mais experiência. Né? Assim, eu falo que eu gosto de fazer as visitas por isso, né? Às vezes você chega lá com um problemão, aí você vai conversar com a senhorinha ali, ela fala assim, nossa, mas aqui... Assim, né? Faz assim. Não é tudo isso. Naquela calma, né? Exato. Aí você fala assim, gente... Que a voz da experiência já... Sabe? Então, assim,
eles são tão ricos de sabedoria, né, assim, de experiência de vida, que eu acho que vale mais do que muita faculdade, às vezes. Sim, com certeza. Né? E assim, é isso, às vezes você chega com um problemão e ela olha pra você e fala assim, nossa, mas é só... Mas não porque ela tá sendo arrogante e menosprezando o seu problema, é porque é uma coisa simples. Ela já viveu aquilo. Exato, só que a gente tá imerso ali no problema, a gente não consegue ver que realmente pode ser simples. E o idoso, ele tem isso, né? Assim, é tudo muito leve, tudo muito simples, porque eles já sofreram muito, já batalharam muito, que é o que a gente tá passando hoje. Então, assim, eles tendem, né, a ter essa leveza, essa, sabe, um pouco mais de pureza. Tipo assim, pra que você vai esquentar a cabeça como coisa tão pequena, sabe? Então, assim, eu acho eles leves, assim, na essência, na maioria das vezes, né? Sem dúvida. E teve algum momento que foi marcante para você, assim, dentro, né, de quando você começou a ter contato mais profundo aí com esse mundo do cuidado, você olhou e falou, gente, isso daqui é a minha missão, né? Eu nasci para fazer isso. Olha, teve um episódio que me marcou muito, que eu tava, né, como voluntária numa instituição, e era mais ou menos na hora do café da tarde, e eu não gosto de lembrar disso. Uma senhora, ela ainda é viva, eu gosto muito dela. Ela evacuou e fez muita lambança. E eu peguei, chamei a menina e falei assim, olha, vamos trocar ela. Eu cheguei a arrepiar. E ela falou assim, não, mas tá na hora do café, daqui a pouco a gente limpa. Eu falei assim, cara, tipo assim... Tadinha, né? É uma pessoa. Exato. E ela é lúcida. Assim, não que uma pessoa que não esteja lúcida possa passar por isso, mas é porque é diferente o nível de consciência. Com certeza. Aí eu falei assim, mas ela é lúcida, sabe? Você vai deixar ela ali. Aí eu fui trocar, aí a enfermeira me chamou a atenção, falou que eu não poderia, então eu falei assim, olha, foi mais forte do que eu. Daí que eu resolvi fazer o curso e investir nisso e falar assim, olha, o pouco que eu puder, eu vou levar um pouco mais de dignidade para essas pessoas, sabe? E eu preciso fazer diferença. Então, por exemplo, hoje a gente tem as meninas. É claro que elas não vão cuidar da forma que a gente cuida, igual mãe cuidando de filho, né? É natural. Mas, assim, toda vez que eu vou entrevistar, que eu faço as visitas, que eu converso com elas, eu tento falar isso, olha, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Se fosse você ali... Você queria passar por isso, né? O cuidado que você está oferecendo é o cuidado que você gostaria de receber? Você ficaria feliz e tranquila se esse cuidado que você está prestando, que você está oferecendo, fosse o que você está recebendo? Entendeu? Eu tento passar isso para elas. Principalmente por causa desse episódio, sabe? Porque eu achei muito cruel. E essas profissões, assim, né? Você tem que ter algo a mais do que apenas o retorno financeiro. Tem que ser algo que vem de dentro mesmo, né? É uma missão mesmo e um cuidado que você tem que ter com a pessoa, além de você só ter olhos pro lado financeiro do que você vai receber. Claro que igual, a gente tem cursos, a gente tem as técnicas que você vai aprender, mas tem que ser algo que vem de dentro para que você consiga realmente ter esse olhar mais humano para a pessoa com quem você está trabalhando ali, né? Então, não é só a parte técnica, né? A parte financeira que vai te retornar. Tem que ter todo esse amor, né? E ter aquelas brincadeiras, né? Enfermagem por amor, e a pessoa tá lá fincando a agulha no paciente. Então, é meio que isso. Você tem que ir para essas profissões exatamente por esse lado do amor, né? Pelo lado do cuidado. Porque, assim, e na prática não é tão simples e não tão fácil, né? Porque a gente lida com idosos agressivos, né? Teimosos. Às vezes ele não tá lúcido, então ele fica repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Acaba que é um ambiente estressante, né? Às vezes a família tá com muitos conflitos e aí a gente entra e... né? Então, você absorve aquele conflito que não é seu e tal. Assim, e acaba tendo que fazer um papel de mediador, né? Para a família também, que é eu outro. Brinco que eu deveria ter feito psicologia, tem hora. Porque é isso, assim, tem Mas o bom é que a advocacia dá esse meio de campo de mediação. Mas, assim, às vezes tem cuidador familiar que liga e fica, assim, 40, 50 minutos sem telefone e só quer desabafar. Sabe, assim, são mulheres que às vezes não estão preparadas para o processo de envelhecimento. São mulheres, às vezes, que estão ali naquele conflito familiar, então ela fica sentida.
tem filho único que é homem e tá tendo que cuidar da mãe, que, né, é um conflito interno, né, por causa da questão ali do feminino com o masculino. Tem outra hora, o filho, né, em geral, que tá cuidando ali do pai ou da mãe, e você não tá preparado, porque você vira mãe ou pai dos seus pais. Sim. Não, isso também dá um conflito. Isso é muito engraçado. Eu fico brincando, fico assim com a minha mãe. Eu falo, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Agora sou eu que respondo pra senhora. Ela fica possessa, porque eu falo assim, eu já tô plantando a sementinha pro futuro. E eu falo, gente, a mãe de vocês também, então... É difícil de criar a mãe. É difícil de criar a mãe de vocês também. Porque a minha tem hora que ela é respondona. Tudo igual. Eu brinco que só mudo CPF. Porque vai ficar todo mundo igual. Né? Nós também, a gente vai ficar ranzinho, a gente vai ficar teimoso, vai ficar todo mundo igual. Eu já tô com traçãozinho, vocês imaginam? Quando eu chegar lá. É natural, gente, é natureza, né? Não tem jeito. Só que assim, é tentar, né, ver com mais empatia, com mais paciência, com mais leveza mesmo. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito legal, que era assim, tá num banco, né, sentado o pai com o filho. E aí o pai, né, parece que já tá mais debilitado, com Alzheimer, e aí o pai repete a pergunta várias vezes pro filho. E aí o filho responde já, tipo, na terceira vez, já com falta de paciência, já irritado e tal. Aí meio que volta o tempo assim, aí volta ele criança e o pai cuidando dele. E ele naquela fase de perguntar as coisas 1 milhão de vezes. E o pai respondendo 1 milhão de vezes com paciência pro filho. Então eu acho que assim, é desafiador passar por essa fase? É desafiador. Mas a gente tem que lembrar disso, do cuidado que os nossos pais tiveram com a gente, porque é meio que você envelhecer. Retribuindo, né? Envelhecer é meio que você voltar para a sua infância, né? Tem alguns traços ali que o idoso ele volta a ser criança. Então é você lembrar de todo o cuidado que seus pais tiveram para você retribuir isso também, né? Eu tenho um livro que é muito legal, ele chama Você Não Está Sozinho, ele fala do Alzheimer e ele fala um pouco disso que você acabou de falar, que fala assim, a minha mãe não sabe quem eu sou, mas eu sei quem a minha mãe é. E por isso eu vou dar o melhor de mim para ela. Sim. Porque ela não sabe que eu sou a filha dela, mas eu sei que ela é minha mãe. Né? E é isso. Né? Porque é bem isso mesmo, né? Assim, eles vão regredindo e a gente tem que ter paciência. Só que, por que eu acho que a cuidadora ela é muito importante nesse momento? Porque a família também carrega um contexto que muitas vezes a gente não sabe. Sim. Na verdade, na maioria das vezes. Então, às vezes o filho tá ali sem paciência ou alguma coisa assim, a gente não sabe o que eles passaram durante uma vida inteira. Sim. A gente não sabe nem o que aquele filho, às vezes, pessoalmente está passando. Então, quando chega a cuidadora, ela chega para ela, é aquele idoso do jeito que ele tá hoje. Então, se ele foi bom ou ruim, né? Exatamente, ele não tem uma história com ela, não tem nenhum contexto. Então, a gente chega do zero. Como se fosse um elemento neutro, né? Exatamente. E livre de qualquer julgamento, de qualquer coisa, porque a gente não tem contexto nenhum com eles. A gente está começando agora. Então, a gente, naturalmente, né, a gente tem mais paciência, mais tranquilidade, porque a gente não passou nada com eles. Porque igual esse cenário que eu citei, por exemplo, é um cenário perfeito, né? Onde tudo foi lindo, né? Com a história da família. Foi muito, uma relação muito boa, foi construída. Agora, a gente sabe que nem tudo é assim, né? Então, tem famílias que tem muita mágoa, tem muita... dor mesmo ali, né? E desavenças ali entre eles, né? Então, aí já torna um cenário muito mais complicado. Né? E quando a gente chega, não, né? Pra gente é novidade, é tudo, né? E vocês já encontram, às vezes, né? O idoso ali numa situação, igual, por exemplo, de Alzheimer, ele já não lembra de nada do passado dele. Né? Então, é muito mais fácil você desempenhar ali um afeto, um cuidado, sem nenhuma bagagem por trás. Exatamente. É exatamente isso. Porque é isso. Né? Assim, eu acho muito importante, sabe? O trabalho da cuidadora, principalmente por isso. Sim. Porque a gente não tem contexto nenhum, nenhuma bagagem, não tem nada com eles. Então a gente não transfere para eles igual. E assim, você até falou da sua mãe, né? Meus pais lá em casa, a mesma coisa. Eu tenho que ir com a minha mãe no médico, porque ela não fala a verdade. Sério? Minha avó morreu com problema de coração. Todo mundo toma um problema, né?
de pressão, remédio para pressão, quer dizer, e tal. Aí minha mãe vai ao médico. Mina, tem algum histórico, você tem histórico na família? Não! Mentira! Tem nada na minha família. Eu falei, mesmo, mãe? Não tem histórico, não. Sua mãe faleceu de quê mesmo? 6 pontos a fé, minha avó fez. Meu Deus. Minha mãe não tem histórico na família. Gente! Só meu isso. pai já vai dar previsto assim. Ir no médico é caçar doença. É a frase que meu pai tem medo de médico. E meu pai também. Você pode dar. Ai, tô espalhando tudo aqui, tá? Você coloca uma cobra, você coloca uma onça, você coloca o que for na frente do meu pai, vai resolver. Agora, manda ir no médico. Não posso ir no médico, porque ali... Eles vão caçar doença. Vou achar alguma coisa. Eu tô ótimo. Falei, tô sentindo nada. Mas as coisas não são assim. É isso mesmo. E teve algum momento, assim, também, que você olhou pra sua história, né? Tudo que você já viveu com a sua família e tudo mais, que isso te ajudou a ter essa visão de empreender, de construir a sua liberdade financeira? Como que foi que esse acabou contato? Que você passou por uma transição, né? Você saiu sim. ali da advocacia, era concurso na época da advocacia? Não, eu trabalhei em escritório, depois por conta própria também. Quando foi essa ruptura, assim, de sair do CLT para começar a empreender? Teve histórico familiar que gerou esse desejo pelo empreendedorismo? Então, na verdade, os meus pais, né, são comerciantes, né, sempre... Eles eram CLT, teve essa oportunidade deles empreenderem. Então, assim, eu tinha 2 anos quando eles largaram o CLT para empreender. Legal. Né? E eles foram comerciantes a vida inteira. Então, assim, eles sempre ensinaram isso para mim e para o meu irmão. Vocês vão ser CLT, vai ter estabilidade, ótimo. Né? Concurso é maravilhoso. Mas, se você trabalhar por conta própria, você vai ter o seu próprio dinheiro, você vai ter sua própria autonomia, você vai ter sua liberdade, e não há dinheiro no mundo que compre isso. Que legal. Entendeu? Então, assim, eles sempre incentivaram. Educaram a gente exatamente para isso. Então, assim, eu fui advogada CLT por pouco tempo, porque na primeira oportunidade meu pai falou assim, meu pai foi atrás, arrumou uma sala para mim e falou assim, olha, já tem a sala, você vai dividir com o Diógenes, está aqui, vai atrás das suas coisas e tudo. Sensacional. Sempre. Eu era criança, minha avó ainda era viva. Eu bordava pano de prato, que ela me ensinou a bordar, ela passava bico, eu vendia pano de prato. Muito bom. Assim, para as professoras, para as amigas da minha mãe, para as vizinhas. Já foi aflorando esse lado empreendedor, né? Aí meus pais, eles tiveram uma cantina na PUC, né? Então era um comércio de comida. Aí eu fazia cocada, vendia cocada cremosa na hora do recreio. Aí depois eu passei a vender, junto com a cocada, palha italiana, não sei o quê, aqueles docinhos ali na hora do recreio. Eu fazia só a cocada e a palha italiana, brigadeiros, os outros bombons, eu pegava do mesmo fornecedor que os meus pais pegavam lá na cantina. Legal. E fui vendendo, e fazia dinheiro. Sabe? Assim, então, desde sempre, eles incentivavam isso, a gente a ter o nosso próprio dinheiro. A gente não tinha mesada de graça. Né? Vamos falar assim, tinha que ficar na cantina e tinha que ajudar. Legal. Aí, beleza, você vai ter sua mesada. Arrumou, não, cheguei em casa, a casa tá bagunçada, opa, vou tirar 50 centavos aqui da sua mesada, porque você não fez a sua obrigação. Você pode até trabalhar, mas sua obrigação tem que ser feita também. Sim. Sabe? Então, assim, sempre isso é sensacional. Educando pra esse sentido, sabe? Assim, minha mãe sempre incentivou. E como minha mãe tem essa quedinha, né, pelo idoso também, ela sempre falou. Minha mãe é muito visionária, sabe? Assim, até pra época dela, pra tudo, né? Ela sempre falou, Samila, você tem que trabalhar com idoso. Você já gosta. Sabe, você tem que fazer isso, você tem que mexer nessa área. Então ela já viu esse... Desde sempre ela falava. Que legal. Quando era no direito, ela falava, vai trabalhar com o direito do idoso, não sei o quê, porque isso tem potencial. Não, e tem potencial pro futuro. Exato. Sabe, assim, desde sempre, a minha mãe sempre falava isso. A população tá cada vez envelhecendo mais, né? Exatamente. Sabe, e a gente sempre, né, eu falo, esse sonho da instituição de longa permanência, ele é da minha mãe, que foi transferido para mim, mas não porque eu peguei o sonho dela, porque virou o meu também, de uma forma genuína. Sim. Porque ela falava assim, a gente também, quando você vai, né, principalmente instituições públicas, infelizmente, a gente vê muita coisa errada. Sim. Então, a gente falava, olha, a gente vai ter uma instituição de longa permanência pra gente também tentar fazer um pouco diferente. Né, assim, pelo menos pro que tiverem com a gente... Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Né? Exatamente. Que foi quando também eu tive a virada de chave do direito para abrir a empresa.
Porque eu falei assim, olha, eu como cuidadora, eu tô cuidando de um. Uhum. Se eu tiver empresa, eu posso cuidar de 20 ao mesmo tempo. Sim. Né? E é claro que na prática eu não vou cuidar de 20, mas eu posso conversar com as meninas. Exatamente. E levar essa mentalidade de empatia, de carinho, da vocação para essas meninas, né? Que é o que a gente tenta hoje, sabe? Assim, e quando você treina a sua equipe, acaba que você passa um pouquinho da sua essência para eles também. Então, assim, eles vão tratar o idoso da mesma forma que você passa essa cultura para eles, né? Porque ter uma empresa é isso, é você transbordar a cultura sua pro negócio e para as pessoas que estão trabalhando com você ali, né? Hoje, a gente não tem, né? Esse projeto não saiu do papel, infelizmente, né? Por causa do... Ele sairia no primeiro semestre, mas aí pelos episódios que eu tive, tá adormecido, mas eu falei que para esse ano ele sai de qualquer jeito. Que é um programa de saúde mental voltado para as cuidadoras. Porque pensando nesse acolhimento psicológico e tudo para elas. Porque ninguém lembra de cuidar de quem cuida. Exato. E todo mundo bate nessa tecla. Ah, tem que cuidar de quem cuida, tem que cuidar de quem cuida. Mas ninguém faz isso na prática, né? Ninguém lembra disso. E é o que você falou, e vira um clichê. Que é exaustivo também, né? E elas absorvem muita carga. Então é importante também elas terem um momento de descarregar, de descompreensão mesmo, de poder conversar com alguém, de passar o que elas estão sentindo, né? Porque como ao tempo inteiro só absorvendo, tem uma hora que a gente estoura também, né? Então, assim, aí esse programa é exatamente isso, sabe? É trazer uma psicóloga para a empresa, ela fazer uma roda de conversa com as meninas ali, e aí, né, se precisar um atendimento pontual, né, individual ali, com quem sentir confortável, porque eu também não posso obrigar, né? Então, assim, teve a roda de conversa. Se alguma cuidadora sentir confortável, procurar a psicóloga, fazer um atendimento individual, é isso. E a gente está aqui para isso, sabe? Para acolher elas também nesse sentido. E assim, eu lembro quando eu conversei com isso, né, com uma cuidadora, ela falou assim, mas e o custo disso? Não tem custo, isso é da cultura da empresa, porque eu tenho que cuidar bem delas para elas cuidarem bem dos idosos também. Sim. Porque senão, que é o que você falou, se ela estourar, se ela ficar exausta, não sei o quê, ela vai transferir isso para o cuidado. Né? Então, assim, pensando... É involuntário, né? Exato. É involuntário. A gente não consegue, infelizmente, a gente só consegue transmitir para o outro o que está dentro da gente, né? Se a gente está toda ferida por dentro, toda machucada, é o que a gente vai transferir. Agora, se a gente está bem, está se sentindo autoconfiante, se sentindo saudável, com autoestima boa, é o que você vai passar também para frente. Exato. Né? Então, assim, essa ideia do programa de saúde mental é justamente isso, né? Assim, cuidar delas, que aí elas vão cuidar bem também dos idosos, né? Muito bom. E quando que você percebeu que dava para unir essa sua paixão pelo cuidado, que sua mãe já falava lá atrás, com realmente o espírito de empreendedora aí? Quando foi essa virada de chave? Tipo, gente, eu consigo fazer da minha paixão, da minha vocação, um negócio que me renda, que eu consiga sobreviver a partir disso, viver disso. Eu estava trabalhando de CLT como cuidadora e eu via as meninas, né, as outras cuidadoras, pegando plantão por fora, pegando plantão extra e tal, e falando de grupos, e nananã, e eu, gente, mas como é que elas conseguem estar de plantão? Eu tô aqui cuidadora, eu tô precisando de dinheiro também, assim, e nunca fui muito acostumada, né, tipo assim, de receber só no final do mês, porque quando você trabalha por conta própria, alguma outra coisa assim, né, ainda mais eu que fazia um tanto de coisa por fora, vai pingando dinheirinho ali, né, sempre. E eu falava assim, gente, como é que essas meninas conseguem esse tanto de plantão e tal? E comecei a pesquisar e perguntei para elas, tem agência, tem cooperativa. Eu falei assim, deixa eu aqui no Google, sabe o que é isso? Deixa eu entender. Aí eu vi que tinham essas empresas de cuidadores, que eles chamam de home care e tal. Eu falei, uai. Aí conversei com meu marido. Aí o lado empreendedor já falou assim, aí que veio, tipo assim, se eu tô cuidando de um, por que eu não posso cuidar de 20? Né? E assim, o sonho sempre foi instituição, mas para abrir instituição precisa de quanto de capital? E para abrir empresa? Quase nada, né? Assim, quase nada comparando, né? Sim. O investimento é muito baixo se você comparar perto de uma instituição de longa permanência. Aí veio a virada de chave, meu marido me apoiou, me ajudou, né? Aí procuramos contador e tal, e começamos do zero. Começou quando? Em qual ano? Começou a Mais Afeto? Foi 2020, eu acho. Legal. 2020, no meio do ano, assim.
E assim, no meio do turbilhão também, né? Tava noiva, tava pra casar, comprando apartamento. Pandemia. E porque a gente é assim, né? Se não for sob pressão, tiver muita coisa mais internet, também não funciona. Sempre cabe mais um surto ali no dia. É isso. Aí no meu caso foi isso, foi tudo junto. Foi apartamento, com casamento e com a virada de chave de empreender e abrir empresa, sabe? Pra, né, pensar até na própria liberdade, porque eu tava casando, tinha que olhar tudo. Você é CLT, trabalhando 12 por 36, como é que você fazia? Né? Não vai. Né? Então foi isso. E seu esposo sempre te apoiou? Sempre. Que legal. Sempre. Apoio até hoje, ele é uma peça fundamental aí, com né? certeza. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente não tem esse apoio dentro de casa, as coisas acabam ficando cada vez mais difíceis, né? E, assim, e no começo é muito desafiador também, né? Quando a gente empreende. Porque no primeiro momento você não tem também aquele salário todo mês. Isso assusta. Então, assim, se não fosse o suporte dele, tanto do apoio emocional, né, de apoio mesmo como pessoa, mas também um apoio financeiro. Sim. Né? Porque ou você faz uma reserva de caixa muito grande para empreender, ou você tem que ter um suporte de alguém. Exato. Né? Então, assim, no meu caso, foi o suporte do meu marido. E é o que você comentou, além do suporte financeiro, ainda o suporte emocional, porque empreender é uma montanha russa. Um dia você tá, vai dar tudo certo. No outro dia você, meu Deus, não vai dar nada certo. Então, assim, a gente ter alguém para poder acalmar e falar, olha, né, vai dar certo, mas você vai precisar passar por esses desafios, você vai conseguir superar. Então, isso tudo te dá muito mais segurança para poder seguir. E ter isso dentro de casa é fundamental. É fundamental, exatamente. E muitas vezes até a nossa jornada mesmo, né? Porque igual, por exemplo, a jornada do CLT tá ali de, sei lá, de 7 às 5. Beleza, tá. Você tem a janela fixa do empreendedor? Não tem. Pode ser que eu comece 10, termino 10. Pode ser que eu comece 7, termino 5 num dia. É essa loucura mesmo. Não, mas é a flexibilidade, né? Que, gente, isso... E não tem dia, não tem horário, não tem final de semana, né? Exatamente. Ontem eu fiz atendimento de uma cliente. Hoje um cliente falou assim, porque eu quero que reúne os meus irmãos e o último é o único que é CLT, ele só larga serviço às 18, a gente pode encontrar após às 18, vou encontrar com ele hoje às 19. Aí amanhã tem um também que trabalha fora, sabe? Eu só posso sábado. Falei assim, olha, sábado de manhã pra mim fica delicado, porque meu marido quer treinar, fazer as coisas dele, eu preciso ficar com minha filha. Sábado à tarde. Então, assim, atendi ontem no feriado, hoje à noite, amanhã, 2 horas da tarde. A gente não tem hora. Mas, por outro lado, posso estar aqui 10 horas da manhã, por exemplo. Você, né, você tem mais flexibilidade para ir no médico, para fazer uma unha, para, sei lá, visitar uma amiga que às vezes você precisa, que ganhou menino. Exato. Então, assim, a gente tem mais liberdade, né? É tudo pró e contra, não tem jeito. Sempre tem um lado que você ganha e um lado ali que você vai perder um pouquinho também. Mas eu, particularmente... Quando eu boto na balança, eu tô mais ganhando do que perdendo. Eu também acho. Essa liberdade que a gente tem é impagável. É impagável. Né? Porque o CLT é isso, né? Assim, eu brinco, que eu só tenho outro menino se eu for CLT. Porque, né? Eu vou ter minha licença maternidade. Porque senão... Mas, por outro lado, o CLT, acaba a licença maternidade, ele tem necessariamente que colocar o menino na creche e voltar a trabalhar. A gente não. E aí você precisa levar no médico, você tem que ficar dando satisfação para todo mundo que você precisa levar. E a criança passa mal do nada, você tem que se ausentar também. Entendeu? Então, assim, velho, não compara. Não compara. E tem perfil pra tudo também, né? Não é um certo ou errado. Exato. Porque com tem certeza. O perfil de quem nasceu pra ser empreendedor e tem o perfil de quem prefere o lado CLT, prefere a estabilidade, prefere essa questão de ter um horário, né, do seu dia ali liberado pra você trabalhar. Então vai de perfil mesmo, né? E é o que você falou, tá tudo bem, né? Exato. A gente precisa de todos os perfis, senão o que adianta? Só tem empresa no mundo e não tem gente pra trabalhar nas empresas, né? Também, então assim, tá, né? Exato. E é engraçado que esse lado empreendedor, eu sempre tive isso desde nova, né? Aí na época que eu e a Elana estava na faculdade, a Elana ficava brincando que cada semana na faculdade eu chegava com uma empresa nova que eu queria montar. Já foi desde montar um carrinho de cachorro-quente na porta da faculdade, que eu olhava o povo Não, vermelho. e ela chegava e falava assim, não, amiga, porque olha só, se a gente fizer tantas vendas e tal, eu falei, e você vai estudar que horas? Deixa eu só entender, você vai estudar que hora que você vai terminar sua formação?
Mas lá atrás, quando eu fazia cocada, o meu pai me barrou foi por causa disso. Porque eu fazia uma cocadinha cremosa que não ia leite condensado nem nada. Era leite, açúcar e o coco. Então demorava muito tempo para dar ponto. E daí eu ficava assim, era 3 horas para fazer a cocada para fazer Samila. Você precisa estudar, não vai dar certo. Você vai ter que, né? Muda essa receita. Muda a receita. Tipo assim, ótimo que você tá fazendo, mas olha o tempo que você tá gastando. Sim. Né? Você precisa estudar. E na época, né, eu nadava, não sei o quê. Então assim, que horas que eu tava estudando? Realmente. Né? Aí ficava até tarde fazendo cocada. Tinha que levantar cedo. Né? Então assim, enfim, é isso. Eu também sempre... Meus pais são do comércio, né? Então assim, a minha vida inteira cresci dentro do comércio com os meus pais. Eu falo que, assim, desde os, sei lá, 1 ano eu já tava dentro do comércio, porque minha mãe, ela não quis arrumar ninguém pra cuidar de mim e do meu irmão, sabe? Então, ela sempre levou a gente. A gente também. E, na época, meus pais trabalhavam com uma padaria. Então, assim, padaria é uma loucura. Meus pais não tinham vida. Era, tipo assim, 4 horas da manhã tinha que estar assando o pão, porque a padaria abria 6 e o pão tinha que estar pronto, quentinho ali, disponível. Então, assim, minha mãe botava a gente num caixote, eu pequenininha, ela tem foto, me deu um bebê num caixote, assim, de supermercado e tal, dormindo. Então, eu cresci nesse meio. E eu falo assim, meus pais foram transformadores pra mim nesse meio, assim, porque o sangue do empreendedorismo sempre correu nas minhas veias. E fica natural pra gente, né? Fica natural. Eu lembro que e eu sou a mais nova, então assim, tudo que era do meu irmão passou pra mim. E eu tinha um sonho quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. Meu sonho era ter um quarto de princesa. Na época tinha aquela novela Chiquititas, né? Tô contando minha idade aqui. Tô entregando minha idade aqui. E aí eu via, na novela tinha um quarto acho que é Priscila, não lembro o nome da personagem. E o quarto dela era todo amarelinho, aquela coisa mais linda, assim. E meu sonho era ter um quarto daquele, né? Aí um dia eu virei pro meu pai lá na padaria e falei, pai do céu, eu quero um quarto de boneca, compra pra mim. Aí ele falou assim, quando você tiver dinheiro, você compra? Aí eu, tá, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fiquei, gente, como que eu vou fazer pra ter dinheiro, né? E aí um dia lá na padaria, sentada lá, assim, ajudando meus pais e tal, chegou um rapaz com um caminhão cheio de material reciclável, né? Pra mim era lixo, né? 5 anos de idade, olha que caminhão cheio de coisa lixa. E eu sempre fui muito conversada, né? Aí eu virei pro rapaz e falei, moço do céu, o que é esse tanto de lixo aí no seu carro? Bem discreta. Aí, bem discreta. Aí ele virou e falou, tipo, não, isso não é lixo não, é meu trabalho, eu compro esses materiais e revendo e tal. Na hora que ele falou que comprava, eu só escutei isso e a lâmpada acendeu aqui assim, né? Aí eu falei, não, mas você compra isso? A virada de chave. Foi a minha virada de chave. Aí ele falou, compra. Eu falei, não, mas se eu juntar, então você compra de mim? Ele, compro. No mesmo dia, eu já, tipo assim, então, eu de não casa dava de papelão, sossego. gente, de padaria. Exatamente. Não, e assim, na frente da padaria tinha umas mesinhas, então assim, o pessoal lanchava lá. Então comprava pão, pão de queijo, Coca-Cola e tal. E tipo assim, latinha, né? Aí, aquilo ali pra mim, eu não dava mais sossego. Tanto que minha mãe xingava, né? Porque eu parava do lado dos clientes que estavam lanchando e ficava esperando, tipo assim, esperando ele terminar pra me pegar a latinha. Aí tinha uns que perguntavam, tipo assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Oi, o que você quer? Eu falei, não, eu quero latinha. Aí eu contava a história, né? Que era ótimo, porque eu ajudava os dois negócios, o meu e da minha mãe, né? Que aí eu contava toda a história, aí o moço falou assim, não, vamos fazer o seguinte, tô terminando essa aqui, me dá, e falou assim, vou comprar mais uma, e quando eu terminar, eu te dou essa daqui. Eu falei, ótimo. E aí eu ia fazer. Aí nesse meio tempo, eu contratei meu irmão, que era mais velho, pra me ajudar, porque meu irmão é mais tímido. Contratou o irmão. Fiz contrato e tudo, tá? Fiz contrato e tudo. Contratei ele pra me ajudar, porque eu precisava captar o material, né? Dando mais. Só que tinha que arrumar, porque não dava pra deixar bagunçado o estoque da padaria, né? Aí então eu contratei meu irmão. Ele ficava no estoque, amassava as latinhas, juntava tudo, embalava os materiais. Lá olhando. E eu ficava captando. Não, eu não podia ver. Se eu estivesse andando na rua, tipo assim, eu visse uma latinha, eu ia pegar. E tinha vezes que o povo me xingava. Pelo amor de Deus, fica juntando lixo. Para com isso. O que eu só vai pensar? Eu falei, mãe, eu tenho que juntar, eu tenho que comprar meu quarto. Não falou que eu preciso comprar. 1 ano eu comprei meu quarto e o videogame do meu irmão, PlayStation. Ainda deu dele. É isso. Mas, foi sensacional. E eu falo, se meu pai não tivesse virado pra mim e falado assim, quando você tiver dinheiro, você compra, eu não teria tido essa iniciativa de, tipo assim, como que eu vou fazer pra ter dinheiro? Porque ele não falou comigo que você não vai ter, você não vai conseguir.
ele simplesmente falou, ó, quando você tiver dinheiro. Então, vou arrumar um jeito de ter o dinheiro, né? Lógico. Foi muito bom. Nossa, foi assim. E daí em diante, eu você aprende a ter seu dinheiro e não para. Nunca parei. Gente, vocês lembram quando tinha miçanguinha? Eu lembro. Eu fazia miçanguinha com a minha prima, a gente ia pra praia, né, de passar férias, a gente fazia pulseirinha, colarzinho de miçanga e vendia na porta. Não, e a melhor coisa, gente, é o melhor momento pra você empreender, porque ninguém fala não pra criança. Exatamente, é o melhor momento. Eu lembro, assim, eu tô vendendo qualquer coisa. Exatamente. Do mundo que a pessoa vai comprar só porque é uma criança. Exato, assim. E antigamente, né, a gente não ia não tinha Airbnb, de pousada, era caríssimo. A gente alugava casa por temporada. Nossa, desbloqueou uma memória. Aí a gente ia pra praia, eu lembro direitinho, assim, meus pais, né, aí essa tia minha, que é de Patinga, com a minha prima, irmão dela, e a gente alugava a casa ali por temporada, e ficava eu e minha prima fazendo as pulseirinhas de miçanga. A gente punha a mesinha lá, assim, na porta da casa, vendia. Aí, às vezes, meu primo e meu irmão ficava oferecendo, assim, tipo, até na esquina, porque era criança, não podia ir pra longe. E era isso, e vendia. E é engraçado isso, porque, assim, eu sempre tive esse lado empreendedor. E na minha família não tinha empreendedores. Já foi algo que veio de mim mesmo. Natural, já veio de mim. Mas eu tinha uma grande dificuldade na comunicação. De conversar com as pessoas para vender. Aí, tinha uma prima minha, que a gente sempre ia pra praia juntas e tudo mais, e a mãe dela era comerciante, né? E aí, quando a gente ia, tipo, nas feirinhas de praia comprar as coisas, e ela já tinha esse lado mais pra frente, né, de pedir desconto, de não sei o quê. Aí ela chegava lá no vendedor, quanto que é esse negócio? É R$3? Você faz 2 por 5? Faço. Aí vinha eu atrás, né? Você faz 2 por 5? Não faço. Falei, gente, eu tenho que aprender a fazer esse negócio, não tem condição. Por que pra outra faz e pra mim não faz? Aí foi uma coisa, porque assim, eu já tinha o lado empreendedor, mas eu não tinha tanto essa habilidade, que eu tive que ir desenvolvendo, né? Então, sempre tem... E a Ju é muito tímida também, né? Então, que era uma coisa que a gente tinha muito de diferente, né? Porque eu sempre fui muito conversada e a Ju sempre foi mais tímida, né? Mas aí, às vezes, porque tem que se complementar mesmo. E às vezes na faculdade ela falou assim, amiga, vai lá você, porque você é mais cara de pau que eu, vai lá. Aí eu falei, vou, mas a próxima você vai. Você tá do meu lado. A próxima é você. Eu falei, meu Deus, vai lá, você resolve isso aqui. E era bom que a gente se incentivava. Tipo assim, eu ia, ela via, eu falei, não, agora você vai, porque você também tem que fazer. E aí ela ia e fazia, né? Era muito legal. E na sua jornada empreendedora, Samila, teve algum ensinamento, alguma lição que você teve até hoje que você leva assim pra vida? Olha, eu acho que o principal, assim, né, de ensinamento que tem até hoje, assim, tudo é um processo. A gente tem que continuar estudando e buscando sempre, porque não tem jeito. Mas principalmente a consistência, né? Tipo assim, é a gente fazer a mesma coisa todos os dias, não porque a gente quer, mas porque a gente sabe que precisa, né? Então assim, quero fazer? Não. Mas se eu não fizer hoje, não tem ninguém. Porque, por exemplo, quando a gente tá ali no CLT, se você faltar serviço hoje, beleza, alguém vai te cobrir, ou aquele serviço vai ficar atrasado, e tá tudo bem, porque não é responsabilidade sua. No nosso caso, não. Se você não fizer, e aí? O dinheiro no final do mês ferrou, foi pro você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é a constância, né? A gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias, é um pouquinho todos os dias, e não tem jeito, né? Assim, no meu quadro lá no escritório fica lá, ó, foco e disciplina. A gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias, mesmo sem querer, não tem jeito. E é legal isso que você falou da constância, porque no empreendedorismo é muito isso, né? Às vezes a gente vê muita gente que começa correndo, tipo assim, dá aquela largada, mas que as coisas não vingam, né? Porque acha que vai ser rápido demais, que vai ser fácil demais, e não é. A gente realmente precisa ter uma constância. Porque tem dia que vai ser muito bom, tem dia que vai ser muito ruim, mas você tem que continuar. Você tem que continuar, porque é um processo de colher, né? É um processo de plantar e de colher. Então, o empresário tem que estar o tempo inteiro plantando, e é a questão da constância, né? Você precisa ter a constância. Não adianta fazer só uma vez muito bem feito. Você tem que fazer várias vezes muito bem feito, né? É o que a gente... É um clichê, né? Mas é isso. Só vence quem não desiste. Exatamente. Porque não tem ganhar e perder, né? Ganha quem não desiste, vence quem não desiste. Exato.
Porque, e assim, quando as pessoas veem, às vezes, mas sei lá, tá viajando de novo, ou viaja, sei lá, né, aleatoriamente, por exemplo, mas não vê os altos e baixos que a gente vive todos os dias. Não vê o feriado, sábado, à noite, não sei o quê, né? Não vê nada disso. A gente brinca muito isso, né? Que hoje a gente dá muita palestra, né? Aí a gente fica, gente, quem vê palco não vê os bastidores, porque tá todo mundo vendo aqui a gente no palco linda, maravilhosa, arrasando, mas ninguém sabe que a gente ficou, sei lá, no outro dia até meia-noite. Sabe, assim, quantas vezes vocês não trabalharam passando mal? Exato. Eu que o diga, né? Nós já gravamos um podcast aqui que ela tava... só tinha o corpo, porque a alma já tinha ido. Entendeu? Mas assim, isso as pessoas não veem, né? Então, assim, essa semana mesmo, ano passado, foi essa semana, eu tava passando mal e tal, aí tomei Vonal, Plasil, tudo pra ir trabalhar, porque eu precisava estar no escritório. Né, assim, e as pessoas não veem isso, né, via de regra, né? E quando a gente é empresário, né, não é só a gente, não é só sobre a gente, né? Não. A gente tem uma equipe, a gente tem outras pessoas que dependem da gente. Então, assim, a responsabilidade, ela fica muito grande. É muito porque maior. Não é só sobre mim, é sobre eu e os outros que estão ali comigo, né? Não é o seu resultado sozinho apenas, né? Porque se a sua empresa não performar, e os seus funcionários? Como que você vai pagar eles, né? Então, exato. A responsabilidade aumenta infinitamente mais. Exatamente. E é o exemplo, né? Que é o que a gente falou. Não adianta você querer pregar uma cultura também só na fala. Seu comportamento precisa coincidir com a sua cultura ali, né? Com o que você quer que a sua empresa tenha de valores, de princípios e tal. Tem que estar alinhado com o que você faz. Exatamente. E qual medo que você teve ou que ainda tem, que você precisou enfrentar para continuar crescendo? Não vale falar que era de falar não, porque você já tá, solta aqui. Olha, eu não vou falar medo, vou falar desafio, mas assim, que eu enfrento ainda é a solidão. Assim, é uma jornada muito solitária, sempre me incomodou, me incomoda até hoje. Já falei com o Renato várias vezes. Renato, eu preciso de um sócio. Falo isso com meu marido, assim, constantemente. Tanto o Renato, meu marido, sempre fala, Samila, você não precisa, você tá ótima sozinha, não sei o quê. Sim, eu tô bem sozinha, só que eu poderia estar melhor, sabe? Por exemplo, a causa de vocês duas, vocês se completam, sabe? E no dia que tá ruim pra uma, tá bom pra outra, e vocês vão ali de mãos juntas e vai e tudo. O empreender por si só já é muito solitário, né? Já é muito desafiador. Quando você tá à frente de um negócio sozinha, sendo mulher, parece que é infinitamente mais desafiador, sabe? E, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande na parte estratégica, sabe? Porque é isso, né? Como eu vim do cuidado, eu gosto de cuidar e tudo, então, assim, eu sou muito operacional. Então, essa parte estratégica, eu acho que eu ainda preciso de uma cabeça pensante, sabe? Até para tirar outras ideias minhas do papel. Do papel não, do mundo das ideias. Para completar ali, né? E já levar para execução. Sabe, assim, continua sendo uma dor. Sempre foi, continua sendo, embora muitas pessoas acreditem em mim. Não que eu não acredite. Sim. Porque eu acredito no meu potencial. Mas eu acho que ele poderia ser melhor. Entendi. Sabe, acho que tem chance de ser melhor. É uma dor. O que eu vejo assim, sabe? Eu acho que o fato de ter um sócio ou não vai muito do que ele vai agregar. Igual você falou. A parte mais estratégica. Se for um sócio que vai trabalhar mais nessa parte, que vai conseguir agregar bem para esse gap, vamos dizer assim, para essa área, ok, eu acho que tem a somar. Agora, se for um sócio só para dar a sensação de que eu não tô sozinha, existe outras formas, assim, aí, sabe? Exato, aí não preciso não. Eu realmente acho assim. Não, porque eu acho assim. Muitas vezes a gente acha mesmo, porque é verdade, o empreender, ele é solitário, sabe? Só que como que a gente hoje consegue fazer para se sentir menos solitário? Estando em grupo de outros empresários, às vezes até mesmo, por exemplo, da própria área. Porque às vezes compartilham dores semelhantes, e o que a gente fala muito, né? O topo a gente se ajuda, né? No topo a gente se ajuda, na base a gente compete. Então, quando a gente está nesse ambiente com outros empresários, com essa troca, essa sensação de solidão, ela tende a diminuir. Porque, igual você falou, às vezes você não tem
porque seu esposo te ajuda muito e tal, mas ele não é empreendedor. Ele não vive as mesmas dores que você vive. Então, é muito difícil, às vezes, compartilhar com ele e ele entender. Isso. Então, quando você está nesse meio, quando você está com outras pessoas, né, caminhando ao lado de outras pessoas que estão semelhantes Sim. ao que você vive, esse compartilhamento, assim, de ideias, de Claro. dores, elas são mais ambiência, recebidas. né? É muito importante. Ambiência, É muito importante. Eu também acho que minimiza. Sim. Minimiza muito a solidão, né? Assim. Mas eu penso igual você, sabe? O sócio tem que vir para agregar. Sim. Né? Por isso que eu continuo sócio. Não achei alguém que vai... Mas, sabe, continua sendo uma dor, sabe? Sim. Eu gostaria de ter uma pessoa realmente para, sabe, fazer essa parte estratégica, para me puxar para esse lado, sabe? Sim. Igual você falou dela, tipo, olha, tá bom, eu vou hoje, mas aí a próxima vai ser você. E você vai ensinando ela, passando um pouco disso seu para ela também, sabe? Então, assim, eu ainda espero encontrar essa pessoa, sabe? De verdade. E igual no nosso caso, meu e da Luana, é muito bom que a gente se complementa em partes diferentes. Sim. Né? Então, a Luana vai toda pra parte financeira. Eu, se eu olhar para aquilo ali, eu já assumo, tá, Luana? Resolve. Entendeu? Eu já vou mais pro lado do marketing, que é o lado mais criativo, de outras coisas. Então, acaba que a gente teve essa junção de uma maneira muito certeira, né? Porque se fossem as duas muito boas em uma única coisa... Né? Como que ia contribuir pro negócio? Então, assim, a mentoria, ela ajuda, sabe, nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, o mentor tá ali, ele vai te guiando, ele pega na sua mão, né? Vai te dando ali os to-dos e você tem que desenvolver e tal. Então, assim, ajuda e ajuda muito, né? Sim. Obviamente, acredito muito na mentoria. Faço tudo, mas ainda assim, sabe? Eu ainda sinto, sabe, assim... Alguém pra surtar junto? Sabe? Que seja isso, assim, mas, sabe, eu ainda fico com esse trem assim, oh Deus, sério? Você vai deixar eu ficar sozinho o tempo inteiro? Eu e a Luana, a gente marca lá, ó, hoje eu posso surtar e aí ela tem que ser meu apoio. Aí no outro dia a outra surta e a outra apoia. Não, e é engraçado, porque às vezes, por exemplo, eu tô surtando, aí eu falo, pelo amor de Deus, você tá... Não, mas... Você tá muito calma, você tá muito calma. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, você tá muito calma. Você tá entendendo o que eu tô falando? A gravidade das coisas? Eu tô, amiga, mas calma, olha, a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer isso. Aí eu respiro. Não, e o pior é que quando ela surta, ela manda 700 mensagens. Eu não sei nem o que eu respondo primeiro. Aí eu vou, Luana, vamos por partes, pelo amor de Deus. Agora eu tô quase surtando junto. Vamos por partes, pra eu não surtar também. A gente vai fazer isso, depois esse, depois esse. Aí depois que passa, a gente fala, a gente tomando vinho, conversando, a gente fala, cara, essa semana eu surtei só uma vez e você só uma, e foi dias diferentes, que ótimo! Olha só que maravilha! Tá vendo? Assim, eu realmente sinto falta, gente. Eu acho que é importante. Eu acho que ter alguém pra compartilhar e eu acho até potencial de crescimento. Sim. Né? Quando a gente tem outro, o seu potencial de crescimento é maior, né? É aquele negócio, né? Sozinho você chega mais longe e junto você chega mais rápido. Não, perdão, invertido, né? Sozinho você chega mais rápido, realmente. Porque, né? Você vai lá por você mesmo. Sim. E é no seu tempo e tal, não. Mas junto você chega mais longe, não tem jeito. Isso vale pra tudo na vida. E é bom porque um vai puxando o outro, né? Às vezes quando você tá desanimado, não, vamos, e aí o negócio vai acontecendo e você vai se mantendo consistente, né? É só de pegar o exemplo de família mesmo, né? Você faz uma família sozinho? Não. Você precisa de pelo menos um cachorrinho pra ter uma família. Não existe família de uma pessoa só. Sim. Né? E eu acho que isso pro negócio é a mesma coisa. Se existe empresa de uma pessoa só, bem, mais ou menos, né? Porque você também não vai ser tudo na empresa. Você precisa ter seu funcionário, não sei o quê. Sabe? Então, assim, eu realmente acredito, gente, na sociedade. Embora muitas pessoas falam, né? É duas alegrias, quando você faz, quando você desfaz e tal. Eu não consigo acreditar nisso. Sabe? É uma dor que eu tenho ainda. Mas eu acho assim, a gente pode, né, tentar buscar aí sócios pra você. Gente, tá? Quem tiver interesse, já fazendo um merchan aqui, podemos conversar pra analisar os sócios pra Samila, tá? Mas eu acho isso. Se for pra agregar, é assim, é muito bom, a sociedade é muito boa. Porque as pessoas normalmente pensam com a sociedade como se fosse um casamento, e não é isso, né? Não é um casamento. A sociedade é uma instituição. Então, tipo assim, tá bom pros dois? Continua, não tá? Tá tudo bem se desfazer e continua amigo e tal. E tá tudo certo, e tá tudo certo, né? Eu também acho. E como que você cuida de você mesmo, Samila? Né? Você cuida hoje de tanta gente, mas quais cuidados você tem com você para também se manter bem, né? Ter o seu
a sua rotina ali do seu dia a dia bem construída, para que você possa entregar esse cuidado cada vez melhor para as outras pessoas? Olha, atividade física e terapia. Muito importante a terapia. Tô brincando, assim, eu faço muita atividade física, né? Via de regra, 6 vezes por semana. Legal. Porque, e assim, eu era maratonista, a gente nunca deixa de ser, né? Mas não quero maratona mais. Aí fui pro triatlon. Que legal. Bem tranquila, né? Conte-me mais sobre isso. Eu na academia... Conte-me mais sobre isso. Agora eu tô no triatlo. Mas aqui é pra gente não surtar, porque eu sou hiperativa, tem que liberar energia, não tem jeito. Senão eu enforco alguém. Pra não enforcar meu marido, aí eu faço bastante atividade física. Né? Faço atividade física, bastante. Vou falar do triatlon. E eu faço terapia 1 vez por semana e acupuntura 1 vez por semana. São inegociáveis. Entendeu? Assim, o exercício tem hora que eu até... tá bom, hoje não vai dar, não vou fazer. Mas a terapia, né? Até vou fazer merchan também. A minha terapia com a Caia e a minha acupuntura com a Mari, velho, eu cancelo muitas coisas. Mas as duas, eu não abro mão, elas são prioridade também. E o exercício, porque é isso, né? Assim, pensando até a longo prazo. Detesto musculação, mas eu tenho que fazer. Não por causa da atividade física hoje que eu faço triatlon e eu não quero machucar, por isso também. Mas porque eu sei que a longo prazo, se eu fizer musculação hoje, eu vou ter uma velhice com mais qualidade de vida. Igual a Ivete falou uma vez num vídeo. Se eu pudesse dar uma dica pra Ivete do passado, faz a fundo. Faz agachamento, faz a fundo, minha filha, porque você vai precisar. É isso, entendeu? Porque a musculação, ela vai garantir a nossa autonomia a longo prazo, né? Sempre briguei com os meus pais. Meu pai, principalmente, sabe? Ele fez pilates uma vez, aí parou. E agora, graças a Deus, voltou pra musculação. O idoso, ele perde muita massa muscular. E isso vai deixando ele inválido. Né? Então, eu acho que a atividade física, hoje, é pra gente não surtar. Muito importante. Mas a longo prazo, é pra gente ter uma velhice com mais qualidade de vida, mais autonomia, mais independência, sabe? E assim, sou hiperativa, né? Sou empreendedora, a gente não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Veio o triatlon, por que eu vou só correr se eu posso correr, nadar e pedalar? Entendeu? Então, aí... A gente gosta do desafio mesmo, né? E quando foi que você entrou pro triatlo? Quando que você teve esse virada de chave, tipo, vou entrar pro triatlo? Olha, o triatlo eu sempre gostei de nadar. Sempre nadei. Mas aí, juventude, faculdade, tinha uma vida muito desregrada. A gente viajou uma vez para Cabo Frio, né? 16 amigos, a gente alugou uma casa e tal. E foi aquela loucura. Eu falei, gente, nós vamos morrer antes dos 30. Se manter desse jeito, não vai longe. Nós vamos morrer. Isso foi lá em 2014 para 2015. Foi essa viagem para Cabo Frio. Aí voltei, né, de janeiro de 2015. Falei assim, olha, galera, não dá para mim mais. Eu vou começar a correr. Meu irmão já fazia ultramaratona. E eu resolvi começar a correr. É de família, então todo mundo tá... Minha mãe, ela põe o chinelinho no pé, não... Né? Pode ser sandalinha mesmo, caminha 60 quilômetros. Natural. Nossa. É natural pra ela. Doida. Mas desculpa, tá aí. Mãe. Mas tá aí. Um mulherão. E eu falei que minha mãe era à frente do tempo dela. Lá atrás, é isso. Minha mãe é assim, pode cair chuva, pedra, canivete, ela não abre mão do exercício dela. Legal. Que é maravilhoso. Por isso que ela tá aí. Mas pra geração, super né? forte. Porque a geração deles não tinham isso. Não. Esse hábito, né? É algo mais recente, né? Aí eu comecei, né, a correr e tal, mas aí eu queria realmente era nadar e tudo. Só que não é prático, né? A corrida ela é muito prática. Sim. Você põe o tênis, você vai para qualquer lugar, é mais simples, é mais prático. Embora a gente tenha que fazer o acompanhamento e tudo. E o triatlon também é muito caro, né? Eu brinco que é uma brincadeira muito onerosa. Então, naquela época, eu também não tinha condição de comprar uma bicicleta, não sei o quê, nada dessas coisas. E aí, beleza, fiquei na corrida, aí fui fazer maratona, não sei o quê. E aí, a Mia nasceu, tava de resguardo, umas amigas doidas foram me visitar e elas foram fazer uma maratona que era morro acima.
Samila, faz inscrição, você é capaz que não sei o que. Eu brinco com a minha amiga, que eu odiei ela por muito tempo. Pra que me enfiou aqui? Velho, eu de resguardo. É isso que eu ia falar. Você tava de resguardo e foi fazer... Eu me inscrevi para uma maratona que era de subida. 23 quilômetros. Subindo. 42 no total. Senhor, e desses 42, 23 era morro acima. Só de pensar eu já caio dura. E eu treinando para aquilo, gente, eu quase surtei. Assim, eu falava com a Kátia, eu falava assim, Kátia, eu te odeio. Toda vez que eu lembro que você fez eu fazer inscrição para essa raia dessa corrida. Gente, juro. E você tinha 6 horas para terminar a prova. E eu falava assim, tá bom, se eu terminar em 6 horas, tá ótimo. O negócio é... Eu amamentava ainda, cara. Pra que eu fui inventar aquilo? Eu terminei a prova com 5 horas, 57 minutos e 20 segundos. Mas terminou dentro das 6 horas. Não, mas aí como que você fez? E no Você último quilômetro... Aí nisso, a minha já tava, graças a Deus, nessa época, ela já tinha... Olha só, Deus é tão perfeito que ela desmagou por conta própria. Ai, gente, mentira. Juro. Com 7 meses ela largou o peito. Não gostei disso Graças a Deus. Gente. Então, nessa maratona, ela não tava amamentando mais. Que legal. Mas na volta da corrida daquele ano, eu já tinha programado de fazer com meu marido empurrando ela. E durante a volta, eu amamentei. Tava tudo bem, porque, né, a volta da Pampulha é reto, né? Enfim, último quilômetro, que aí eu falei assim, putz, velho, não vai dar tempo. Eu falei, não acredito que eu vim até aqui. Eu não vou levar essa medalha pra casa. Que desaforo. Eu passei por isso tudo. Gente, depois de toda humilhação. Tem um vídeo, assim, eles chorando quando eu cheguei mais do que eu, a própria Kátia. Ela fala assim, sua vaca, eu não chorei na minha chegada, eu chorei na sua. Que legal. E para eu chegar no tempo, assim, os últimos 5 quilômetros, acho que eu bati assim, o meu tempo, porque senão realmente eu não ia chegar. Sim. E eu falava, não, velho, é desaforo, eu cheguei até aqui, Foi eu na vou força conseguir. do ódio, os últimos quilômetros. E daí eu peguei e falei assim, ó, o triatlo sempre foi um sonho, muito sonho mesmo. E eu peguei e falei assim, olha, foi a última maratona que eu corri, eu não preciso disso mais. Eu vou fazer no máximo uma maratona. Porque assim, a maratona em si ela é maravilhosa, mas o treinamento ele é muito sofrido, sabe? Ele é muito desgastante. Eu falei assim, eu não vou passar por isso mais. E não é ninguém, só se depender da vida da minha filha. Como eu sei que isso é muito, muito difícil, então beleza, eu não vou fazer maratona mais. E o triatlon ficava guardado no meu coração, sempre ficou. E aí eu vim fazer o método Sim, e o Renato pegou e falou assim, seu sonho pessoal de vida. Falei, cara, é o triatlon. E eu sempre adiei esse sonho. E aí eu falei assim, vou colocar o triatlon aqui, ó. Ano que vem esse negócio sai do papel. E aí, durante o método Sim mesmo, tem uma assessoria que eu admiro muito aqui em Belo Horizonte. Eu mandei no sábado à tarde, no intervalo do método Sim, eu mandei mensagem pro rapaz, que eu tinha conversado com ele, sei lá, acho que 2018, 23, sei lá. Falei assim, então, olha, tô te mandando mensagem hoje, mas me responde segunda-feira, é só pra eu não perder o time. Mas me manda mensagem, eu vou fechar com vocês, e eu não quero saber, agora eu vou começar a treinar pra esse negócio. Vou fazer o pequenininho, por causa do volume de treino, né? Eu não tenho essa disponibilidade realmente, mas o pequenininho eu dou conta. E aí eu fiz. Aí eu peguei e fiz o All Limits em Belo Horizonte, né? No fevereiro, eu acho. Fevereiro desse ano. Fiz o All Limits. Depois eu fui em março, fiz o Capixaba de Ferro. Aí depois também teve um simulado aqui no interior, no distrito de Maracujá, que é ali em Itabirito. Eu fiz também. Fiquei até em 4º lugar, achei o máximo, que eu falei assim, gente, é porque tava, né, porque não, o povo lá que não tava bem, porque não é possível. O que aconteceu? E aí, assim, aí dei um tempo agora, por causa do contexto de saúde, mas agora em julho tô voltando com tudo de novo, e vou voltar pro triatlo também, pro pequenininho ainda, né, não tem, assim, o full não tem pretensão nenhuma, justamente por causa da maratona, não quero treinar pra maratona mais, mas eu ainda vou fazer um 70.3. Né, que é o alio de meia maratona e tal, que é o intermediário ali, sabe? E para esse ano não vai dar, mas eu tô pensando assim, 2027 eu quero fazer um Ironman,
sabe? Bem tranquila. Muito. Bem tranquila, graças a Deus. E eu aqui pensando, gente, essa semana eu faltei na academia ontem. Mas sabe o que é legal? Porque justamente porque são vários. Então não fica monótono. Então, assim, um dia você corre, um dia você pedala, um dia você vai na musculação, um dia você nada. Então você não tá fazendo a mesma coisa todos os dias. Por isso que quando você para pra fazer os 3 de uma vez. Mas se você fizer o pequenininho, em cada dia, beleza. Mas se você fizer o pequenininho, não dá isso. Igual, por exemplo, o que eu fiz, né, lá em Vitória. Vitória não, foi... sei lá, foi no Espírito Santo, mas eu esqueci agora a cidade. Foi pequeno, então assim, você nada 700 metros, 750, alguma coisa assim, pedala 30 e corre 5. Então, eu não faço isso que eu tô falando, igual o Iron que eu quero fazer, que é 21, que é meia maratona, que vai demandar muito treinamento. Né? E você vai gastar, sei lá, 5 horas, eu imagino. Esses não, você vai lá com 1 hora e pouco, você consegue fazer. Entendeu? 2 horas no máximo. Né? Os primeiros lugares faz com 1 hora. Entendi. Entendeu? Porque a distância é curta. Entendi. Então, não fica tão pesado. Entendeu? E 6 horas lá, morra acima, foi pior do que... Com certeza, minha filha. Tá doido. Não, e o contexto, gente. O contexto ainda mais... Mas eu fiquei traumatizada. Eu falei assim, olha, fechei meu ciclo de maratona. Mas foi ótimo pra você ver, realmente, assim, o quanto que você é capaz. Pra isso é ótimo. Cara, mas porque tem processo. Mas eu falei com a Kátia, eu falei assim, olha aqui, eu não precisava disso pra saber que eu sou capaz. Eu já sabia. Merda! Gente, mas foi muito difícil. Não, eu imagino. Sério. Assim, quando você chega é ótimo, mas eu não consigo ficar tão feliz quando eu lembro de tudo que eu sofri, sabe? Quando eu ponho na ponta do lápis. Não foi tão gratificante assim, sabe? Porque foi muito custoso, foi muito sofrido, é uma prova muito difícil, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que estar num nível de maturidade, assim, física muito maior. E é isso, assim, não no momento de vida igual eu tava com o menino recém-nascido, sabe? Você tem que estar um pouco mais estável ali no seu momento de vida, sabe? É uma prova maravilhosa, só que eu acredito que eu fiz ela no momento errado. Entendi. Sabe? Talvez se eu tivesse feito em outro momento, não teria sido desse jeito. Você teria aproveitado mais, né? Foi assim, foi uma escolha errada pro momento. Entendeu? Entendeu? É por causa do meu momento de vida mesmo. Mas é uma prova ótima, mas eu não quero voltar, não. É ótimo, mas não faço mais. Não quero, não. E conta pra gente, qual o conselho que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo e que querem empreender, que querem abrir o próprio negócio? O que de conselho que você dá para elas? Olha, eu acho que é coragem e acreditar no potencial, sabe? Porque a gente é capaz, a gente é mulher, sabe? Que homem que passa por tudo que a gente passa, de uma forma tão natural que a gente passa, sabe? Vai homem engravidar, não consegue. Uma gripe já destrói. Entendeu? Vai homem, sei lá, velho, trabalhar passando mal, trabalhar gripado. Não consegue. Então, assim, a gente tem uma força interna, assim, extraordinária, que muitas vezes, pela sociedade que a gente vive, adormece isso na gente ou escurece isso, né? Porque, mas você é mulher. Exatamente. Justamente porque eu sou mulher, que eu sou muito mais forte do que você. Sensacional. Que eu posso muito mais do que o homem. Porque a gente aguenta muito mais do que você tá falando é muito legal, porque realmente a gente tende a esconder o nosso lado mulher, pensando justamente isso, né? Do tanto que as pessoas falam, porque você é mulher, porque isso, porque aquilo outro. Mas, gente, a mulher tem uma força incrível. Exato. Que é nossa e ninguém mais tem. E a gente muitas vezes fica tentando deixar esse lado feminino, esse lado mulher nosso de lado para trazer mais as características, né, muitas vezes masculinas, porque todos nós temos as duas características dentro, né? Então, às vezes a gente tenta trazer muito mais essas características masculinas, deixando de lado o lado mulher, mas, cara, seu lado mulher é o que te faz ser quem você é e ser essa potência que você é, né? Exato. E assim, eu acho que a sociedade, ela subestima a mulher, né? Então fala assim, mas é porque você é mulher. Então assim, subestima a gente, né? E eu acho que até pelo contexto da sociedade mesmo. Sim, é histórica, né? Então assim, exato, é porque eu sou mulher, entendeu? Que a gente consegue. Porque a gente consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente consegue dar conta de casa, marido, filho. Os pratinhos ali todos ao mesmo tempo, sendo equilibrados e saindo tudo com maestria. Exatamente, entendeu? Então assim, acredite no seu potencial, porque a gente é capaz.
Muito bom. Né? A gente é muito mais. Né? Assim, não sou, assim, essa linha super feminista nem nada, não. É porque eu realmente acho que a gente tem muito mais potencial do que o homem. Porque a gente consegue muito mais nas coisas. E a sensibilidade que a gente isso tem. que eu ia falar agora. Porque o homem, ele faz, tipo assim, né, lá no trabalho, é todo enrijecido e tal. A gente consegue fazer tudo isso com muita leveza. força, com muita maestria e com um toque delicado, sutil e sensível, que é a essência feminina da mulher e tudo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito potencial. Então, acredite, é desafiador, é solitário, mas é libertador. Muito bom. Né? É libertador e é muito bom. A gente só precisa começar e ter coragem e seguir em frente, porque flui. Amei. Né? Muito bom. É isso. E agora chegou a hora do nosso bate-bola, que a gente apelidou aqui de Rápido e Boss. Então, a gente vai jogar uma perguntinha e você vai responder a primeira coisa que vier aí na sua cabeça. Não tava no script, tá? Porque esse é pra ser surpresa. Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar. Um filme ou uma série que você ama? Menina, ultimamente, Pets. Só vejo Pets por causa da Mia. Tô brincando. Um filme... Que para pensar. Só vejo Pets. Tô brincando. Tem um filme que eu adoro, que chama Intocáveis. Que é até de cuidador mesmo, né? Um rapaz que chega lá pra cuidar de um senhor que era tetraplégico e tal. É verídico. É um filme maravilhoso. Sempre que tá passando, sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo, que eu acho... Eu já ouvi falar dele, mas não assisti. Eu também nunca assisti, mas já ouvi falar. Muito legal. Intocáveis. É um filme muito bom. Eu adoro. Uma viagem que marcou sua vida? Quando eu fui pra Austrália. Eu fiz intercâmbio, né, pra Austrália. Tinha acho que 22 anos. Foi super legal. E é isso, né? Assim, não parece, mas eu sou tímida, né? Tenho vergonha. E eu cheguei lá e falei, cara, como é que eu vou conversar inglês? E assim, eu fazia aula de inglês aqui tudo, mas a gente só estuda inglês, né? Americano e tal. Chegou lá, era o britânico, era tudo diferente e tal. Gente, a primeira semana eu só chorava. Só chorava. Falei, merda. Você ficou quanto tempo? 2 meses e um quebradinho. Foi nas férias da faculdade. Falei, só chorava. E eu ligava pra minha mãe e como é que eu falava com minha mãe? Senão ela ia sofrer junto e ia me buscar. Nem pra falar. E naquela época do não outro tinha. lado do mundo ainda. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Era tudo, eu ligava pra minha mãe de orelhão. Meu pai brinca que o mais caro da viagem foi as ligações a cobrar que eu fiz. Aí, eu só chorava. Aí depois que eu chorei bastante, eu falei assim, olha, eu já tô aqui. É o que a gente tava falando da força, né? Falei assim, olha, eu já tô aqui. Eu não vou embora. Eu também não ia ter coragem de ir embora, de arregar. Vou ter que fazer do limão a limonada Vou ter que fazer esse negócio dar certo. E aí, já tinha chorado tudo que eu tinha pra chorar também, né? Velho, aí o resto do choro. Aí eu comecei a conversar lá na sala, desembolado, e a gente falava tudo errado, mas a gente se entendia. E assim, eu tava no nível intermediário, né? Então ninguém falava inglês bem mesmo. E assim, e tinha um tanto de gente de várias nacionalidades, então não era, né? Então assim, todo não mundo era nativo, né? Todo mundo tinha sotaque. Isso que eu falo, todo mundo com muito sotaque, tudo. Mas assim, graças a Deus, eu fiz amizade com 3 brasileiras maravilhosas. Né, uma de São Paulo, as 3 de São Paulo, mais uma de Jundiaí, as outras 2, uma de Marília e uma de São Paulo mesmo. E as 3 no inglês avançado. Entendi. E aí, a gente falava, olha, você vai ter que falar inglês comigo, vocês vão ter que me ajudar. Então, assim, aí eu falava errado, elas iam, me chamavam no cantinho e falavam, Samila, é assim, assado. Sabe? Outra hora, eles falavam uma gíria, aí eu ficava perdida, aí elas falavam, não, Samila, é uma gíria, não sei o quê. Então deu super... Assim, e uma das meninas, 2, na verdade, até bem mais novas do que eu. Tinha uma que tinha 17 anos. E a menina, assim, super madura, resolvida e tal. Então, assim... Vocês se apoiavam, né? Demais. E deu super... Foi uma viagem maravilhosa. Eu até brinquei que depois eu nunca ia ter umas férias tão longas na minha vida. Né? E, de fato, nunca mais tive. E foi uma viagem super legal. Super legal. E eu descobri, assim, isso também, né? Assim... Foi a primeira viagem sozinha? Foi. Legal. Foi ainda mais tão grande, tão longa, distante, né, do outro lado do mundo. E foi super legal, gente. Foi muito boa. E assim, e se eu tiver oportunidade, a minha filha vai fazer intercâmbio, porque é muito legal. Sim. Eu acho que pro crescimento é sensacional. E um sonho que você ainda não realizou? A ILPI.
né, abrir a ILPI e poder cuidar dos idosos e ter eles debaixo da minha asa mesmo, né? Não hoje, assim, que hoje, beleza, é espalhado, tem vários e tal, é espalhado, mas eu acho que se eles estiverem debaixo dos meus olhos, eu acho que eu vou conseguir passar muito mais do que eu passo hoje, sabe? Porque aí, de alguma forma, eu estarei na assistência, né? Então, eu acho que isso é um sonho que ainda vai sair do papel, ainda tenho... Sem dúvida nenhuma. Tá no coração, mas ele vai sair do papel, é a ILPI. O medo que você carrega com você? De violência sexual. Muito medo. Eu não queria ter filha mulher por causa disso. Tenho muito medo de ser abusada. Assim, muito, muito medo mesmo. Sabe, eu rezo quase todos os dias, que eu seja assaltada, me bata, leve tudo, mas não faça nada comigo. Eu tenho muito medo. E isso é uma coisa que só a gente que é mulher, a gente que sente, né? Que isso, sabe. Né? Porque... Eu tenho muito medo da violência sexual. E a gente sabe que, querendo ou não, né, o país que a gente vive, existe a violência ainda, né? Nossa, grande, muito. Então, realmente é uma coisa que só quem é mulher sabe e sente, né, esse medo, esse receio, assim. A maior mentira que você já ouviu sobre empreender? Quando a gente faz essa pergunta, todo mundo tem a mesma reação. Todo mundo ri. Ai, deixa eu pensar. Talvez que seria fácil, já falaram, né? Ai, tranquilo. Não, gente, não é tranquilo, não. É uma montanha russa. Vem que a piscina tá quentinha. É, tipo isso. É igual quando a gente vai correr a maratona, não, é ótimo, é de boa, mesma coisa. O processo surtando lá já. E assim, e como eu vi meus pais empreenderem, só que quando a gente cresce para ter discernimento, já tá um pouco mais estruturado, então você acha que é fácil realmente, né? Porque assim, só que eu não, assim, eu via a luta ao longo dos anos, mas o negócio já estava estruturado. Eu não via a luta para estruturar. E muita coisa também, assim, né? Igual, eu tiro por base de mim, né? Muitas conversas, é lógico que eu presenciei, meus pais conversando e tal, sobre o negócio, mas muitas conversas eles tinham dentro do quarto, só os dois, né? Exato. Que eles realmente não queriam transparecer para os filhos. Então, assim, a gente realmente acha que é tranquilo, que é de boa, que é fácil, né? E nossa... Aí eu acho que é isso, né? Quando o povo fala assim, é tranquilo, é difícil só no começo. Ele nunca fica fácil. Nunca fica. Né? Porque cada hora, assim, quanto mais você cresce, mais responsabilidades, mais desafios, não tem jeito. E o mundo é essa constante mudança, né? A gente, ainda mais nos negócios, o tempo inteiro. Dólar sobe, dólar cai, muda um político, muda a economia. Então, assim, tá o tempo inteiro a gente é influenciado, né? Exatamente. Um arrependimento que te ensinou muito? Olha, eu não penso em sentido de arrependimento, sabe? Eu acho que todos os meus erros me trouxeram para onde eu tô hoje. Trouxe ensinamento. Entendeu? Então, assim, às vezes você para e fala assim, nossa, essa decisão foi errada. Mas essa decisão errada te levou para onde você tá, né? Então, assim... Quando eu estava nos Estados Unidos, em algum momento eu pensei, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Só que aí aconteceram várias coisas que ainda bem que eu errei, que eu achei que eu estava errando e eu fui para lá, né? E por isso, então assim, eu acho que não é assim, eu realmente fiz muitas escolhas erradas, lógico, mas eu não penso assim, nossa, eu arrependi de ter feito isso. Esse sentimento, assim, eu não tenho. Legal. Porque eu acredito nisso, sabe? Assim, todos os nossos erros, todas as nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas, nos trouxeram para esse momento hoje. Né? Então, assim, de alguma forma elas contribuíram para a gente estar aqui, para o crescimento hoje, né? De alguma forma. Então, assim, eu não tenho nada que eu pense, nossa, arrependi muito e tal. Sabe? Assim, é claro que se a gente pensar, talvez eu faria tal coisa diferente, óbvio. Né? Talvez eu nem teria feito direito, por exemplo. Mas, às vezes, se eu não tivesse feito direito, eu não estaria onde eu tô hoje. Exato. Tudo então, é uma construção, né? Então eu não me arrependo, assim, sabe? Assim, que pese na hora que eu fale que eu tenha arrependido de alguma decisão, sabe? Não arrependo, assim, não. E uma curiosidade estranha ou engraçada sobre você, assim, que ninguém sabe?
Só quem convive ali mais próximo tipo, com você. Tipo, pão com macarrão. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Uma coisa aleatória que já aconteceu na sua vida. Ai, é tanta coisa aleatória. Quando eu treinava, assim, eu sempre sou adepta, eu acordo muito cedo, sempre gostei de acordar cedo, né? E eu sou aquela pessoa que já dorme com a roupa de academia para no dia seguinte acordar e já tá pronta. Já dorme prontinho pra só levantar daqui. Pra não ter desculpa, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho o pedal da madrugada, por exemplo, que é todo sábado, 5 da manhã. Eu durmo ou com, tipo assim, ou com short de bike, o top, ou se não, sabe assim, sempre pré-pronta. A minha irmã já dormia com o uniforme da escola. Meu irmão também. Pra dormir mais, né? Toda amassada. Eu durmo com a roupa da academia, assim, não ela completa, né? Tipo, às vezes é a calça, o top e a blusa do pijama já e tal. Semi-pronta. Semi-pronta. Eu durmo. Só quem dorme comigo sabe disso. O auge. E pra você, o que é ser uma boss? Olha, eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente falou, no sentido, assim, de ser essa força com sensibilidade. Entendeu? Porque o homem não tem isso, né? Então, assim, isso é muito da boss mesmo, da mulher. Porque a gente tem força, a gente é firme nas decisões, mas com sensibilidade, às vezes com carinho, né? Assim, a gente consegue xingar de uma forma delicada, sutil. Ainda passar a mão, fazer todo mundo. Que é muito de mãe, né? De mulher, essa essência nossa, né? Entendeu? Então, acho que isso mesmo, sabe? Assim, ter essa força, essa firmeza, mas com delicadeza. Muito bom. Acho que resumiu bem que é uma Samila, obrigada por esse papo tão gostoso, essa troca de experiências e conteúdos aqui transformador. Foi um privilégio ter você aqui com a gente hoje, nesse novo episódio. Por ter compartilhado um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente, da sua jornada, das suas experiências. Eu que agradeço. Foi uma honra, né? Foi ótimo mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada. E para você que ouviu até aqui, se conectou com a nossa história, né, com um pouquinho do que a Samila trouxe aqui pra gente, aproveita para seguir ela no Instagram, @maisafetocuidadores, e também acompanhar os nossos perfis, né, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, no Spotify. Nosso @é @podboss e @foconelas_. O meu perfil pessoal é @JulianeVarga. O meu é @euluanacouto. O meu é eu.luanacouto. Então ali a gente traz também um pouquinho dos nossos bastidores, um pouquinho do nosso trabalho, né? Então aproveita para acompanhar a gente por lá também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E lembrando que o mundo precisa de vozes como a nossa, como a de outras mulheres, e que a gente consiga cada vez mais trazer mulheres para esse mundo do empreendedorismo, para esse mundo do negócio, porque a gente tem um lema aqui, quando uma sobe, ela puxa a outra. O topo, ele é grande demais e comporta todas nós no topo. Obrigada, Sandra. Obrigada. Obrigada, eu.